eu sou o professor Felipe Garcia. Para você que não me conhece, eu tenho um perfil no Instagram e lá você encontra muitas informações sobre TCC jurídico, é o @TCC do Direito. E esse canal do YouTube é justamente para ajudar você ainda mais a compreender melhor todo o passo a passo desse universo do TCC jurídico. E hoje eu estou aqui trazendo um aluno, o Arthur, para a gente poder fazer uma pré-banca. Eu combinei com ele previamente, passei algumas instruções de como ele faria a apresentação do TCC dele para a banca. Então ele fez um treino e aqui comigo ele apresentou o trabalho. E você vai perceber ao longo dessa explicação do Arthur, tudo que ele fez para poder explanar o conteúdo que ele trabalhou lá no TCC. O conteúdo dele, o tema do Arthur, que vai ser melhor delimitado na explicação dele, foi sobre a sucessão das NFTs. É um assunto muito novo, com pouca bibliografia, então ele teve alguma dificuldade para poder trabalhar sobre esse assunto, porque a leitura era escassa, mas mesmo assim ele conseguiu desbravar o tema e vai apresentar para a gente um pouco sobre isso. Preste atenção sobre a forma como ele apresenta, os elementos de pesquisa, como que ele apresenta as sessões do trabalho dele e a forma como ele apresenta a conclusão. Logo depois da apresentação do Arthur, você vai ver as minhas intervenções, as minhas orientações sobre como a apresentação dele pode se tornar ainda melhor. Espero que você goste, aproveite a oportunidade, pegue papel e caneta para você anotando os insights para adotar na sua própria apresentação. Olá, vamos dar início então à apresentação do trabalho de curso do aluno Arthur, cujo título é NFTs como bem digital e a transmissão sucessória no Brasil, um olhar para o futuro. Arthur, você está com a palavra, pode fazer a sua apresentação, pode começar. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença do meu orientador, mestre Felipe Garcia. Muita gratidão por todo acompanhamento e ensinamento ao longo desta pesquisa. Eu cumprimento e agradeço também ao professor doutor. Agradeço também a presença da professora mestre. Muita gratidão por ser avaliado por dois grandes profissionais. Cumprimento e agradeço também a presença de todos aqui. Bom, o tema do meu trabalho de conclusão de curso é a transferência dos NFTs no âmbito do direito sucessório brasileiro. Mas o que seria um NFT? O NFT, ele é um certificado digital que garante a autenticidade e a propriedade exclusiva de um item digital, como por exemplo uma foto, um vídeo, uma música, um momento, um tweet. Esse item ele não pode ser substituído, ele agrega grande valor a este item digital. Por exemplo, o Neymar, no início do ano passado, ele comprou um NFT. O NFT dele é uma foto de uma linha exclusiva de desenhos de primatas. O nome do NFT dele é um Bored Ape, e que na época ele comprou por cerca de 373 mil dólares, pouco mais de 1,5 milhão de reais. E a pergunta que fica é como que esse NFT eles seriam transmitidos para o herdeiro do jogador? Inicialmente, o problema deste trabalho é possível transferir o NFT junto ao acervo hereditário? Como hipótese levantada, tem-se que é possível a transferência do NFT. Esses efeitos, eles estariam associados ao uso de mecanismos que possam possibilitar essa transferência. Passando esses objetivos, o objetivo geral do trabalho é analisar a transferência dos NFTs na herança, investigando implicações jurídicas em que as transferências desses itens que estão armazenados em ambientes virtuais. Quanto aos objetivos específicos, o primeiro objetivo específico é analisar a possibilidade de transferência do NFT junto ao espólio. O segundo objetivo é verificar a validade jurídica do NFT. Por fim, o terceiro e último seria buscar possíveis saídas para a transferência desses NFTs. No que diz respeito à justificativa, este trabalho ele se mostra atual, relevante e importante, uma vez que há aumento no debate sobre herança digital no Brasil. O judiciário ele tem sido confrontado com casos em que os herdeiros eles desejam ter acesso a esses itens, esses ativos digitais. A relevância desse estudo ela reside na busca de critérios e
e orientações para a transferência dos itens que estão registrados em uma blockchain, como é o caso do NFT, objeto do presente trabalho. Acerca da minha metodologia, a metodologia optada foi o tipo bibliográfico, utilizando textos, utilizando doutrinas, artigos e pesquisa documental. Quanto ao método, o método utilizado foi o método dedutivo, buscando-se de um plano mais amplo, com erro de artigos, por meio de textos, de livros, até que se chegasse à particularidade do presente trabalho, que são os NFTs. Como marco teórico, o marco teórico da pesquisa foi a Sazine Iuris. Sazine Iuris, ela consiste na transmissão automática dos bens do falecido para os herdeiros. A exploração da Sazine Iuris, ela possibilitou a análise de questões jurídicas e desafios específicos relacionados às sucessões desses NFTs. Sendo assim, apresentados os elementos da pesquisa, passa-se agora às sessões do presente trabalho. O trabalho ele foi dividido em 3 sessões. A primeira sessão, ela trouxe critérios, ela trouxe conceitos essenciais e necessários do NFT e da blockchain, o que possibilitou uma melhor análise sobre a herança digital. Adicionalmente, na primeira sessão, foram analisados projetos de leis que estão em trâmite no Brasil para tratar sobre o tema. Na segunda sessão, foi abordado o conflito entre o direito fundamental da herança e a segurança do NFT. A herança ela é garantida pelo artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal de 88. E os NFTs são bens que estão registrados em uma blockchain, que é uma das maiores seguranças hoje em dia do meio digital. Por fim, na terceira e na última sessão, foi focado na busca de uma solução para a transferência desses NFTs. Inicialmente, usou-se um direito comparado, buscando possíveis saídas em direitos estrangeiros por mundo afora. E em seguida, foi focado no planejamento sucessório, onde foi buscada uma estratégia para que esses herdeiros tivessem acesso a esses bens. Sendo assim, passa-se agora a conclusão do presente trabalho. Inicialmente, como resposta ao problema apresentado, não é possível a transferência dos NFTs sem que haja um mecanismo adequado para a transferência. A blockchain, a tecnologia em que esse objeto ele é registrado, ela não permite a transmissão automática. É necessário que há um comando de uma pessoa que dê o comando de transferência e de uma pessoa que aceite. Ou seja, isso não é possível após a morte. Não tem como 2 pessoas que não seja o titular dar esse comando para aceitar a transferência. Como resposta a esse problema, tem que ser que o melhor meio, a melhor saída seria o planejamento sucessório. Esse planejamento sucessório, ele se daria por meio de sites que gerenciam esses ativos, em que o herdeiro titular desses ativos deixariam no site comandos após a morte, para que os herdeiros possam ter acesso. E por último, seria o uso de testamento. O testamento seria um dos meios mais eficazes, onde o titular ele deixaria no testamento a senha, a carteira, deixariam as palavras-chave para que os herdeiros tivessem acesso à plataforma e pudessem utilizar esses NFTs. Vê-se a partir daí que a hipótese ela foi parcialmente confirmada. E em finalização ao meu trabalho, eu passo a palavra à banca para possíveis esclarecimentos, sugestões e perguntas. Tudo bem, Arthur. Parabéns aí pela sua exposição. Exposição clara, didática. Tenho certeza aí que poucas dúvidas sobre a sua fala, né? A banca vai apresentar, ou talvez nenhuma dúvida. Porque a sua fala é muito clara. O que eu acho que pega é justamente os conceitos mais técnicos e essa questão tecnológica, que pode ser que os membros da banca não dominem, né? Não saibam do que se trata. Mas eu vou começar aqui fazendo algumas considerações sobre a sua apresentação e primeiro ressaltando os pontos positivos, os pontos altos, que eu acredito que será percebido pela banca e valorizado pela banca. Então, primeiro, você inicia sua apresentação com um belo contexto, né, que é o uso do storytelling. Quando você apresenta ali uma temática contextualizada, você remete o seu interlocutor a uma lembrança recente do Neymar, que adquiriu uma NFT. Você sugere isso, a lembrança do seu interlocutor, você facilita bastante a sua comunicação.
Então, você sai daquele plano abstrato das ideias que você vai discutir e começa já a mostrar, olha, a gente está falando de uma coisa que aconteceu recentemente, que possivelmente vocês ouviram falar. E você coloca a sua linguagem muito mais acessível, não só para os seus avaliadores, mas para quem estiver te assistindo, né? Então, esse é um ponto alto aí da sua apresentação. Você já começou muito bem com esse tipo de contextualização. Outro ponto também que você fez muito bem foi a apresentação dos elementos de pesquisa, e você foi pontuando de forma didática do tema, o problema, os objetivos. Então, se a banca falar que você não apresentou os elementos de pesquisa, é porque eles não prestaram atenção. Porque do jeito que você pontuou, não há dúvida de que você está apresentando os principais pontos aí da sua pesquisa, que são os elementos. Então, assim, muito bem, né? Aí você apresentou as sessões, falou dos pontos centrais de cada sessão e depois veio para a conclusão. Então, muito bem desenhada o seu roteiro. Sobre a sua performance, vamos falar sobre a sua performance. A sua voz é adequada, você tem uma projeção de voz ok, você não fica falando, né, como se você estivesse querendo esconder as palavras, muito pelo contrário, você projeta bem. Então, dá para te escutar, dá para te entender, mas você é tímido na forma como você se expressa. Isso, assim, não chega a ser um prejuízo, porque isso tem a ver com perfil, né? Cada um vai se expressar de uma forma. Mas eu achei interessante porque você estava numa tônica, assim, de falar, 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 e sua mãozinha estava presa embaixo. E quando você foi falar do conflito, você usou as mãos. E o tanto que isso enriqueceu, sabe? Assim, o fato de você ter falado assim, ó, que tem de um lado o interesse tal e de outro lado e você usou as mãos dessa forma, isso ajuda bastante, né? A pessoa com quem você conversa a entender melhor o que você está dizendo. Então, quando você estiver fazendo os próximos treinos, tenta sempre pensar nisso, né? Na sua expressão corporal, especialmente a parte gestual. Como é que você pode usar melhor as mãos para poder enfatizar, para poder ilustrar como você fez isso aqui, foi muito legal, para te ajudar na construção da sua fala, né? Porque o que a gente mais quer é uma banca atenta. A gente não quer uma banca que não preste atenção ou que fique desinteressada. Então, quanto mais recursos você usar, melhor. E esse do gesto foi legal, mas você só fez uma vez. Porque na maior parte das vezes você ficou realmente com as mãos aí apoiadas não sei se está no seu colo na mesa, né, mas está apoiada aí. Outro ponto, assim, esse é um ponto que eu não sei se você vai fazer lá na banca. Mas aqui, te vendo no virtual, você está balançando muito o seu corpo. Pode ser um nervosismo, pode ser um tique que você tem, não sei o que é, mas você balança muito assim, ó, o seu corpo, né? Então, para a pessoa que percebeu isso, incomodou. E aí, quando a pessoa se incomoda com alguma coisa que é repetida, tira o foco. Assim, fica prestando atenção no seu balanço e para de prestar atenção na sua fala. E a gente não quer uma banca distraída, a gente quer uma banca prestando atenção. Então, você já prestou atenção nisso? Você é assim, É naturalmente? cadeira, é cadeira. Mania da cadeira. Mas é qualquer cadeira você faz isso? Ou é essa cadeira Não, específica? essa aqui, a minha tem balanço. Entendi. Então, beleza. Então, menos mal que eu acho que esse problema não vamos Né? ter, né? Mas se for um balanço do seu corpo, que tem gente que tem esse tique, né? Aí seria uma coisa Tem para do pé, considerar, sim. né? Vou ficar atento de qualquer forma. E, bom, aí vamos para a parte do conteúdo, então. Sobre o conteúdo, você explorou muito bem. Eu acho que você tentou explicar dentro do possível, né, o que é NFT, trouxe os exemplos de NFT, e mas eu senti falta de você explorar um pouco mais a blockchain, porque no final das contas, essa questão da blockchain vai ser um determinante, né? Por que a gente não consegue transferir NFT? Que tem um problema ali de armazenamento, de transmissão, que acontece por meio da blockchain. Então, Uhum. quem sabe, ao falar de NFT, você já explica isso melhor. Né? Eu não sei, eu sou meio ignorante em relação a isso. A gente só tem NFT associado à blockchain ou NFT pode estar associado a outro tipo de... Não, a NFT ela é registrada na blockchain. Sempre. É. Então, É então por causa que ela é um livro caixa, no qual seria um livro em branco, em que todas as transações desse NFT elas são registradas nesse livro, entendeu? Então cada transferência ela é registrada na folha. Ela vai passando, entendeu? é porque a minha dúvida era se houvesse outra plataforma que não fosse a blockchain, né? Mas então é tudo na blockchain. Então, considerando isso, né, que são fatores estritamente associados, eu acho que você deveria explicar um pouco melhor a blockchain
explicar um pouco melhor esse funcionamento. E eu te sugiro, que assim, eu demorei para entender, sabe, esse contexto de blockchain, de NFT. Quando você estava escrevendo o seu trabalho, eu já entendi o contexto, mas quando eu tive a primeira noção disso, para mim foi difícil entender, porque é um conceito bem abstrato. Eu não sei se é possível você fazer isso, mas tenta pensar assim, ó, para ver se você consegue trazer mais didática nessa explicação da blockchain. Tenta pensar assim, ó, como que você explicaria blockchain para uma criança? Tenta fazer esse exercício, porque é Onde é que eu isso. falei lá no final? Hã? Não. Onde é que eu falei lá no final, na conclusão? Explicaria lá? Ou se preferir que eu Não. colocasse lá no Eu começo, né? falaria junto, quando você explica o que é NFT, eu já falaria ali da blockchain. Eu não deixaria para falar, porque você fala de blockchain no final. Uhum. Mas a minha sugestão é você já trazer esse conceito de blockchain para o início, porque ele é determinante para a sua conclusão. Então, já fazer a sua banca entender o que é aqui. Porque às vezes eles leram o trabalho, ficaram com essa dúvida. Por que Sim. que a blockchain dificulta o processo de transmissão? E você esclarecendo isso melhor na sua fala, pode ser um empecilho retirado ali da banca, né? Às vezes a banca estava com essa dúvida e você Entendi. tira. Então, o que eu faria? Ó, na hora que você explicasse NFT, aí você mantém essa explicação do jeito que você fez, que foi ótima. Explica, dá o exemplo. Aí você falou dos tweets, falou do... Você deu os exemplos que eu Música, esqueci agora, foto. Aham. músicas, né? Então, aí você já fala onde que elas são registradas, que é na blockchain. E aí a minha recomendação é essa: tenta pensar em como que você explicaria a blockchain para uma criança. Aí, sabe assim, tenta usar uma analogia, como se fosse, ó, imagine que existe uma caixa. E dentro dessa caixa, você coloca um objeto. E você tranca essa caixa, você engole a chave da caixa. Eu não sei se Uhum. isso se aplica, mas algo mais ou menos assim. Para que a banca consiga Entendi. entender exatamente do que você está falando, por que não tem como fazer transmissão do NFT se o próprio titular não der a chave, né? Entendi. Aí, quando a pessoa entender isso, acho que ela vai entender melhor o problema. Porque o seu problema parte disso, de é possível ou não é possível transmitir as NFTs, uma vez que nós temos uma restrição da própria plataforma, né? Sim. E aí, beleza, aí você faz o seu processo todo de mostrar as sessões e tal, e na conclusão você volta a falar disso, porque aí você puxa para a conclusão, para a solução, perdão, puxa para a solução. Uhum. Bom, então, considerando que não tem como fazer uma transmissão que não seja do titular para uma outra pessoa, em razão do próprio sistema, né, de como que ele funciona, a solução é, aí você vem, planejamento sucessório, testamento Justamente. virtual, blá, blá, né? Não sei, eu acho que assim, tentar pensar em termos didáticos, em como explicar isso melhor, acho que te garante um entendimento melhor do assunto. Uhum. Não sei se os professores dominam, pode ser até que eles dominam esse assunto, né? Mas como eu te disse, quando eu tiver conhecimento da blockchain da NFT, eu tive um pouco de dificuldade de entender, porque está num plano muito diferente da matéria que a gente vive, né? Sim. Então eu só teria esse cuidado. E no mais eu manteria tudo que você disse aí. Até porque você seguiu a linha correta, né, de apresentação. A fala tá boa, né? Tá boa. Tentei ao mínimo ler certinho. É. Em alguns momentos eu tive a impressão que você estava lendo alguma coisa no computador, Sim. né? Ah, não, no computador não. No computador tava só a tela aqui. Eu tô com a folha aqui. Tá? Não, então, Tô com o então foi uma roteiro, impressão nossa. equivocada. É. Porque Aham. assim, você estava com o olho vidrado em algum lugar, né? Então, assim, Eu tava talvez. me olhando. Ah, tá. Tava me olhando pra ver. Na hora da apresentação ali, você pode passear mais o seu olhar Com pelas todo mundo, pessoas, né? para não ficar fixado num lugar só. Embora Aham. não seja um problema, mas é bom, né? É Sim, bom com tentar certeza. cativar. Beleza? Tem alguma dúvida aí Não, da eu acho que tá apresentação, do que eu tranquilo. disse? Não. Não, vou tentar ver se eu consigo abordar um pouco essa blockchain aqui. Eu acho que até antes de eu explicar o storytelling, na hora que eu explico propriedade exclusiva de um item digital, como imagem, tal, 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 tudo isso registrado em blockchain, Isso. Aí você já depois eu explica e cito manda o uma. storytelling, né? Isso, Isso aí, beleza. exato. Então, fechou. Parabéns aí Fechou? pela sua apresentação. Obrigado. Um 100, Deus quiser? Sem com louvor. Deus quiser. Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha
percebido que apresentar um TCC não é tão difícil assim quanto parece, é só você se planejar, fazer um roteiro de apresentação. E se você quiser se aprofundar ainda mais na oratória e nas técnicas de apresentação de TCC jurídico, eu te convido para conhecer o meu curso de oratória para TCC. É só você clicar no link que está aqui embaixo, que você vai ter acesso à nossa página de vendas, para você conhecer um pouco melhor e, quem sabe, ser o meu aluno e aproveitar um pouco mais dessa reta final para incrementar a sua apresentação e, quem sabe, melhorar a sua nota referente ao TCC. Aproveite essa fase de apresentação de TCC para dar o seu show, deixar a sua marca e fazer a banca ficar encantada com a sua apresentação e assim garantir a sua nota 100 com louvor e indicação à publicação. É o meu desejo para você. Aqui embaixo você vai ver o link, é só você clicar e vai ser direcionado para a página do curso de oratória para TCC. E até a próxima oportunidade.